Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma vez, programa Jornalismo Vivo. Boas notícias de Deus. A verdade holística do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus como Pai, Criador. E a sua terceira manifestação, o Espírito que liberta, o Espírito que dá a vida. Vamos falar aqui sobre a segunda parte do dízimo. Como estão mentindo para você? Hebreus capítulo 7, a gente falamos o que era e o que não é mais. Agora vamos falar sobre Malaquias, Levítico e Deuteronômio. Quantos de vocês nunca ouviram dizer a palavra diabo, denotada ao gafanhoto, migrador, cortador, devorador? Ou seja, dizem que se vocês não dizimarem, não dá o dízimo dentro das denominações religiosas, o diabo vai migrar as suas economias. E você fica com medo e acaba dando. Quantas e quantas vezes você nunca ouviu isso? Abra a tua Bíblia na sua casa, medite aí, examine, mastigue. O livro de Levítico, capítulo 11, versos 21. Mas todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, a estes comereis. Deles comerás a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Queridos, Jesus disse: ai daquele que acrescentar um tio ou um jota da sua história, da sua lei, da sua palavra. Apocalipse diz: se você mudar o sentido da escritura e as ensinar para as pessoas, o seu nome será tirado do livro da vida. Agora imagine, se aqui está dizendo que o gafanhoto, migrador, cortador, devorador é um gafanhoto realmente, como posso eu dizer que é o diabo? Alguma coisa errada, não há? Então eu vou te cegar a você crer que é o diabo, mas aí eu vou estar te cegando. Você vai estar crendo numa inverdade, ou seja, numa mentira. E o pior, em nome da verdade. O livro do dízimo que mais se é lido na igreja atual é Malaquias 3, a partir do versos 10. Trazei todos os dízimos em oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aí vem uma pergunta: dízimo é dinheiro? Segunda pergunta: era mensal? Terceira pergunta: o que é a casa do tesouro? Quarta pergunta: era dinheiro ou mantimento? Quinta pergunta: quem faz a pergunta roubará o homem a Deus? Eles nunca vão te dizer. O livro de Malaquias, 4 capítulos distribuído em 3 páginas, é todo para os pastores, os sacerdotes, que são incumbidos de ensinar a verdade ao povo, mas eles não pregam toda, cega o povo, não entrará no céu e nem deixarão que vocês entrem, porque eles querem que vocês continuem cegos, sustentando as suas vocações. Amém? Então aqui você ficou provado que o gafanhoto, migrador, cortador, devorador nunca foi e não será o diabo. É um inseto. Agora vamos para o livro de Levítico, a partir do capítulo 18, do versículo 4. Deus diz: falarei segundo os meus juízos e os meus estatutos, para que vos guardem, para que neles vos andais. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus mandamentos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os por ele
o homem viverá. Eu sou o Senhor. Se quando esse Senhor aqui encarnou-se, veio à terra, disse: não acrescente um tio, nem tire um jota. A minha pergunta é: já tiraram? Já acrescentaram? Ou não? Porque aqui você ficou sabendo que o gafanhoto, o micrador, cortador, devorador é um inseto. Eles dizem que é o diabo. Já mudou. Então, não estão vivendo os estatutos do Senhor. Amém? Outro versículo que me chama a atenção, outra passagem que me chama a atenção. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo 22 e 23, a seguinte passagem. Deuteronômio 14, versículo 22 e 23. Preste atenção. Olha o que Deus disse. Certamente, ó povo de Israel, dará os dízimos de todo o fruto da sua semente, ano após ano, que se recolher no campo. Você já está vendo que não é dinheiro. Você já está vendo que não é mensalmente, é ano a ano. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, para ali habitar o seu santo nome. O lugar que Deus escolheu para habitar o seu santo nome se chama Yahushalaim, Jerusalém. E no nome individualmente. Para habitar o seu nome. E o seu dízimo comerá do teu cereal, teu vinho, teu azeite, teu primogênito e tuas vacas, tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Deus, o Senhor como teu Deus, todos os dias da tua vida. Porém, quando o caminho lhe for comprido, muito distante, muito longe para você dizimar, vá ao mercado e troque o dízimo por dinheiro. E vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu, para que você coma o dízimo na presença do Senhor teu Deus. O dízimo, quem tem que comer dele lá atrás, a princípio não era quem recebe, e sim o próprio dizimista. Ele iria a Jerusalém ofertar a Deus a sua vida, a sua alma, o seu coração, o seu caráter. Ele ia a Jerusalém ano a ano ou mensalmente, de acordo com as suas posses, e ali na presença do Senhor teu Deus, ele comia o dízimo. Não era para dar para alguém comer. Isso jamais eles irão te falar. Por que será, hein? Por que será? Observe que o livro de Malaquias, no capítulo 2, o Senhor diz: e agora, ó sacerdotes, essas ordenanças são para vocês. Malaquias capítulo 3, aí vem o anjo do concerto, vem como sabão e como fogo. Estava impuro, estava sujo. Quem suportará o dia da sua vinda? Capítulo 1, ele diz que o povo está pecando por causa da incontinência, inconsistência, da incapacidade dos sacerdotes mostrar a verdade para o povo. E aí, consequentemente, o povo está pecando porque não tem quem os guie. Então ele mesmo vem como sabão e vem como fogo para purificar a terra, para purificar os corações daqueles que o quer segui-lo. Mas por que só lê para você Malaquias 3:10? Primeiro há uma inferência em Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus? Uma inferência é uma pergunta. Quem faz a pergunta? Quem faz a pergunta ao profeta de Deus Malaquias? É o povo?
Consequentemente, não. Quem está fazendo a pergunta são os pastores, os sacerdotes, os homens que foram levantados para servir ao Senhor. Aí o Senhor diz: vós me roubais sim nos dízimos e nas ofertas alçadas. Lindo, lindo, magnânimo, magnífico, poderoso. Não vou te falar jamais. Então Malaquias, capítulo 1, 2, 3 e 4 é um livro para pastor. Não é um livro para ovelha. São ordenanças para pastor. São cobrança para pastor. O Senhor diz: vós sim, toda nação, me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. O Senhor está cobrando do povo judeu. Eles não vão jamais te falar a verdade. O gafanhoto, o migrador, cortador, devorador não é o diabo. O dízimo foi feito para que você coma na presença de Deus. Hoje na igreja, dízimo não é mais dízimo, é oferta voluntária. Você dá o que você pode, o que você quer e o que você tem. Mas outra coisa, não é para sustentar sistema. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 27, diz: a única religião que Deus aceita como verdadeira e pura é visitar os pobres e os órfãos nas suas necessidades. Então, querido, que você medite, que você examine as Escrituras, porque o Senhor também disse que o povo pereceria por lhe faltar o conhecimento. Você vai ler Levítico capítulo 11, a partir do versículo 21 e 22. Gênesis capítulo 22, versos 16. Mateus capítulo 5, verso 18. Levítico 18, a partir do versículo 4. Deuteronômio 14, 22 e 23. Mateus 23 e 24. E para finalizar, Mateus 21, do 12 até o 13. Pare de ficar ouvindo guru. Pare de ficar indo atrás de homens que não têm a verdade para te dizer. Leia a Bíblia. Não interprete a Bíblia. Não crie um Deus dentro de você que a Bíblia só serve como amuleto. Que Deus só serve como amuleto. Aqui não está dando certo, eu procuro ali. Ali não está dando certo, eu procuro acolá. Cuidado. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? Que você medite na Escritura toda, não em versículos isolados, apesar que eu te dei versículos isolados. Para você entender o versículo, você tem que ler todo o compêndio, todo o capítulo. Aqui no programa Jornalismo Vivo, nós falaremos contra o sistema. Nós estamos aqui para refutar o sistema. O que eles estão fazendo de correto, nós não refutaremos. Mas o que eles estão fazendo e falando de errado, aqui nós não falaremos o que você quer ouvir. Dízimo não é para igreja, porque dízimo é fruto da lei, é obras da lei. Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9 e aos Hebreus capítulo 10 vai dizer que nada da lei serve para a igreja. Nada da lei serve para o povo da graça, porque a lei estava enferma e o Senhor Jesus veio nos libertar da maldição dessa lei, que os homens encheram de costumes e doutrinas religiosas e com o nome de Deus cega as pessoas. Eles não entrarão no reino, nem deixarão vocês entrar. Leia com muita atenção a Bíblia, não a interprete. Não entenda ela do jeito que você quer, do jeito que você ouviu. Entenda ela do jeito que está escrito. Não acrescente um tio, nem tire um J, porque senão o seu nome será tirado do livro da vida, segundo a profecia do Apocalipse. Amém? Que você tenha um bom fim de ano. Esse vídeo está sendo gravado em 2017, em dezembro. Que você tenha um ano de 2018 mais cheio de Deus. Que você tenha uma conversão genuína
e que você se volte para o único caminho, que é a porta apertada e o caminho estreito chamado Jesus Cristo. As portas largas são tudo aquilo que não fala Jesus Cristo tudo. Fala só um pedacinho. Ele disse que nos últimos dias muitos apareceriam em nome dele, curando, profetizando, revelando, salvando. Todavia, ele não estaria nessas obras e diria nos últimos dias: afastai-vos de mim para o fogo, não vos conheço. Programa Jornalismo Vivo, Fiat Lux para você, com Lux Mialex. Até a próxima.